Eu quero repartir com vocês o texto que está em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Marcos 4, 35 a 41. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem para considerarmos juntos o texto. Está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu quero aqui, à guisa de introdução, fazer 4 declarações. Primeiro, as tempestades da vida não apenas existem, mas elas são inevitáveis. Nenhum de nós navega pelos mares da vida com águas tranquilas, mar esmaltado, sem vendavais, sem tempestades. Não vivemos no estufo, não estamos blindados. Nenhum de nós está imune às lutas, às dores, às lágrimas, às lutas da vida. Ricos, pobres, grandes, pequenos, doutores, analfabetos, ricos, pobres, crentes e descrentes, todos nós estamos expostos a isso. Talvez uma evidência eloquente desse fato foi a pandemia que assolou o mundo. Mais de 6 milhões de pessoas mortas. Morreram ricos e pobres, empresários e empregados, donos de impérios financeiros e pessoas desprovidas de qualquer recurso. A tempestade chega democraticamente para todos. A segunda declaração que eu quero fazer é que as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam sem aviso prévio, de súbito. Agora mesmo o mundo está chocado, perplexo, um dos mais avassaladores terremotos da história, que atingiu a Turquia, a Síria, com milhares de prédios desabando. As tempestades chegam sem bater a porta, e quando chegam, transtornam a nossa vida. É um acidente súbito, é uma doença que chega sorrateiramente, é um casamento estável que se descontrola e termina machucado por um doloroso divórcio, é um luto traumático, é um revés financeiro,
É um caminho escorregadio que leva a uma queda amarga. Situações que você nunca imaginou passar na vida, está passando. Talvez nós pudéssemos ilustrar esse fato com a geografia onde ocorreu esse episódio. Acho que todos vocês têm ciência de que o chamado Mar da Galileia é um lago, maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã e do lado ocidental as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel fica o monte mais alto, o Monte Hermon, cujo cimo sempre vive coberto de gelo. De vez em quando acontece um fato ali, um fenômeno. Os ventos que descem da montanha, encurralados pelos montes, batem na superfície desse lago. Às vezes, sol a pino, e uma tempestade de vento acontece. Parece-me que foi isso que aconteceu. Quando eles entram no barco, está tudo calmo, mas no trajeto a tempestade chega. É assim na vida. Um dia como qualquer outro, a tempestade chega. Ontem, no culto lá em Pinheiros, nós estamos num congresso de reforma e reavivamento. Me assentei ao lado de uma senhora, por quem havia orado há um tempo atrás, e ela ainda chorando muito, porque seu filho de 17 anos, filho amado, obediente, desceu para dar uma volta com seu animal de estimação, e estava chovendo, e ele estava ainda saindo da portaria do prédio, dentro do prédio, quando um carro desgovernado entra dentro do prédio e ceifa a vida do seu filho de uma maneira brutal. Um dia comum, como qualquer outro, mas uma tragédia acontece. A tempestade chega, imprevisivelmente. Terceira coisa que eu quero afirmar à guisa de introdução é que as tempestades, além de inevitáveis e imprevisíveis, também elas são muitas vezes inadministráveis. Aquilo que é comum, que é doméstico, fica estranho. Aquilo que parecia sua rotina, de repente sai do controle. O barco que está sendo seguramente conduzido já não obedece mais o comando. Caminha à deriva. Situações que você administrava com tranquilidade, agora não administra mais. É assim na vida. Às vezes nós não conseguimos controlar a situação. Como aqueles discípulos não conseguiam mais controlar o barco, rodopiava pela fúria do vento, que solapava aquele frágil batel. Mas, em quarto lugar, isso é consolador. As tempestades são também pedagógicas. Em outras palavras, nós cremos que Deus é soberano. E nós cremos que nada acontece sem um propósito, para nós às vezes desconhecido, até misterioso. Mas tudo que ocorre conosco, ainda que uma tragédia, Deus pode usar isso para fortalecer-nos, para encorajar-nos, para consolar-nos, para nos levar para frente. As tempestades da nossa vida não vêm para nos destruir, vêm para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Elas estão fora do nosso controle, mas jamais fora do controle de Jesus. Dito isto, vamos pousar os olhos nesta passagem. O contexto
fala que Jesus estava todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Se você já deu palestras, ou deu aulas, ou já pregou, ou já falou durante um dia, ao final do dia você está exausto. E Jesus então entra no barco, diz para os seus discípulos: passemos para outra margem. E ele, verdadeiramente homem, cansado, exausto, pega um travesseiro, vai lá para a popa do barco, deita e dorme. No transcurso para outra margem, subitamente chega a tempestade. Os discípulos possivelmente devem ter falado uns para os outros assim: vamos deixar o mestre dormir, esse negócio é com a gente, já passamos por tantas, vamos passar por essa também e vamos resolver o problema. Nós temos conhecimento, nós temos experiência. Mas o mar se empolava, o vento mais furioso, o barco mais frágil, rodopiando no epicentro da crise, a morte mostrando para eles a sua carranca. E quando eles já não conseguiam mais resolver o problema, eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus então se desperta, repreende o vento, repreende o mar, e há uma grande bonança. Então agora é Jesus quem pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E os discípulos, perplexos, tomados de um senso de reverência e temor, se voltam uns para os outros e perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês observaram comigo, esse texto contém 3 perguntas. Na verdade, ele está regido por essas 3 perguntas. A primeira pergunta está no verso 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40. É a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41. É a pergunta entre os discípulos. Se esse texto é regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que vamos falar a partir de agora. Vejamos então a primeira pergunta, porque esta é a sua pergunta, é a minha pergunta, é a pergunta da nossa angústia, é a pergunta da nossa perplexidade, é a pergunta dos problemas que nos assaltam e conspiram contra nós, e nos abocanham, e nos sentimos engolidos, e não sabemos o que fazer. É a pergunta que traz na sua bagagem um tom de censura ao próprio Deus: mestre, não te importas que pereçamos? Em outras palavras, não vais fazer nada? Não estais vendo o nosso aperto? Não estais percebendo que nós estamos à beira da morte? Vais continuar dormindo, inativo? Essa é a minha pergunta. E às vezes, encurralado por dores tão atrozes, eu já levantei minha voz com esse senso de urgência. A grande pergunta é: por que eles estão fazendo essa pergunta a Jesus em tom de censura? O que não estava bem resolvido na mente deles? Primeiro, não estava bem resolvido na mente deles a conciliação entre a ordem de Jesus: passemos para outra margem, e a tempestade. É consenso comum que, se eu estou fazendo o que Jesus me manda fazer, eu estou obedecendo a Ele, vai dar tudo certo.
Como aquele cântico que a gente aprendeu, quem foi criado num berço cristão, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está indo tudo bem. A tempestade está aí. A morte está mostrando para eles a carranca. Porque entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil. Deus mandou a tempestade atrás dele para colocá-lo de volta no caminho da obediência. Mas como é que você vai entender que você está andando com Deus e a tempestade chega? Notinha de rodapé. Crente desviado é endereço certo de tempestade, sabia? Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não para destruir você, mas para colocar você de volta no caminho. O que eles não estão entendendo? Segundo lugar, eles não estão entendendo, por isso estão angustiados, a conciliação entre a urgência do problema deles e a demora de Jesus em resolver o problema. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. Irmãos, tem horas que a demora de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que os ruídos mais barulhentos das circunstâncias mais adversas. É quando você ora por uma causa urgente, parece que o problema se agrava. Você ora pela cura de um parente e a doença fica pior ainda. Você tem urgência e o problema se arrasta. Talvez é a dor da Marta, que mandou um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E quando Jesus chega, o irmão dela já está sepultado há 4 dias. E ela ficou tão angustiada, que quando Jesus chegou em Betânia, em vez dela falar Shalom, ela despejou sua mágoa. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Jesus: não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, eu sou crente, eu sei que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus não chega atrasado. Ele pode chegar atrasado no meu relógio, no meu tempo, na minha expectativa, mas se Ele parece chegar atrasado, é porque está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. As tempestades são pedagógicas. Jesus tinha falado o dia inteiro sobre as parábolas, agora Ele não ensina, agora Ele demonstra quem Ele é. Nós temos mais experiências com Deus nas tempestades da vida do que nas celebrações da vida. É na dor que nós aprendemos com mais profundidade. Elas são pedagógicas. Então, diz a Escritura, que Jesus se levanta, se desperta, e repreende o vento, e repreende o mar: acalma-te, emudece. E eu quero dizer para você que o mar escuta a voz de Jesus, que os ouvidos do vento se inclinam para ouvir a voz do Criador. Quando Ele fala, o universo inteiro escuta. O sol para, as estrelas aparecem, as nuvens dançam na abóboda celeste, uma mula profetiza, um verme corta uma planta, os demônios batem em retirada, os anjos correm para atender ao seu mandato, o universo inteiro se rende à voz onipotente do Criador. Acalma-te, emudece. É como aquela fera que ouve a voz do domador e se encolhe, e o vento
se enjaula dentro das suas recâmaras. Agora Jesus se dirige aos discípulos, na segunda pergunta, e pergunta assim para eles: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Me permita fazer esta pergunta pessoal agora. Se você estivesse lá, nas mesmas circunstâncias, você estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro em navio grande. Já fiz vários cruzeiros em navios pequenos, mas em navio grande só fiz um. Saiu de Santos, foi até as praias do interior do Rio. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Você pode me oferecer o mais lindo cruzeiro, tudo de graça, eu agradeço. Foi horrível, horrível. Ondas de 5 metros. Todo mundo dentro do navio ficou nauseado. Todo mundo. As pessoas iam jantar e saiam cambaleando pelos corredores, vomitando pelo corredor. Quando nós começamos a sair, retornando, eu sabia que eram 8 horas, eu não suportava mais, e eu fiz uma breve oração: Deus, ou eu durmo ou eu morro, eu não aguento isso. Agora, já pensou um barquinho frágil, de noite, sendo moído pela fúria do vento? As ondas sovando o barco frágil, enchendo o barco de água, a morte mostrando para eles a carranca, e Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Ô irmão, nós vivemos num mundo de tempestade, sabia? O mundo está uma tempestade borrascosa, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Sentido político, sentido ideológico, sentido moral, sentido espiritual. A crise vai do palácio à choupana, das cortes às ruas, das famílias às igrejas, das universidades ao mercado. A crise está aí. E a palavra de Jesus para nós é chocante, diante desse cenário tão carrancudo. Jesus pergunta assim para você e para mim: por que você está com medo? Como é que você não tem fé? A grande pergunta para mim é: por que eles deviam ter fé e não medo? Para ajudar a vocês, com um recurso mnemônico, darei 4 razões pelas quais eles deveriam ter fé e não medo, todas começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Pronto. Então eu vou fazer uma declaração aqui. Se vocês esquecerem o sermão, mas guardarem esta frase, me dou por satisfeito nesta noite. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Se ele disse passemos para outra margem, não era naufrágio, era outra margem. Sabe por que nós ficamos com medo? Porque nós duvidamos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Temos medo, porque não nos agarramos nesta âncora que é a promessa de Jesus. Segundo, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro do barco, mas quem é Jesus? É o Criador do vento, é o Criador do mar,
é o Criador da terra, é o Criador do céu, é o Criador do universo. A criatura não é maior do que o Criador. A criatura não poderia destruir o Criador. Aquele barco não podia afundar, porque o Criador estava dentro do barco. Você e eu somos fragílimos, mas o nosso Senhor é onipotente. Nós não podemos, mas Ele tudo pode. Nossos planos são frustrados, mas os planos dele jamais podem ser frustrados. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, mas ninguém pode derrotá-lo, porque Ele é o Todo-Poderoso Deus e Ele está conosco. Nós não vencemos o medo, irmãos, com técnicas psicológicas. Nós não vencemos o medo com psicologia de autoajuda. Nós não vencemos o medo com confissão positiva. Nós não vencemos o medo com meditação transcendental. Nós não vencemos o medo fazendo incursões pelos corredores da nossa alma. Nós vencemos o medo quando nós entendemos que o glorioso Deus prometeu para você e para mim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele está conosco, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter medo de nada. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo naquele barco? Dormindo. Me permita perguntar: Jesus sabia que a tempestade viria? Obviamente sim. E se sabia, por que dormiu? Porque sabia que tudo estava sob controle. Então tempestade não é ausência de paz, não é ausência de tempestade. Paz é saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle, não do seu, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Então descansa seu coração, vai dar tudo certo. Agora talvez você está olhando as linhas soltas, como a pessoa olha um bordado pelo avesso, mas Deus está fazendo, como um tapeceiro divino, desenhos maravilhosos. Como um poeta, você é o poema de Deus, ele está escrevendo esse poema. Mas não deve ter rima nenhuma, porque está tão complicada a minha vida. Ele ainda está trabalhando, e Ele está esculpindo em você a beleza do seu filho. Aliás, Ele predestinou você para você ser conforme a imagem do seu filho. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. É lindo isso que Marcos põe esta passagem ao redor de outros textos que destacam o poder de Jesus. Por exemplo, quando Jesus, depois da tempestade, desembarca do outro lado, o outro lado que ele está falando é o lado oriental do lago, nas montanhas de Golã. Era uma região gentílica. Nós conhecemos por uma região grande, bem ampla, de Decápolis, 10 cidades gentílicas. Ali ficava Gadara, era um despenhadeiro, de noite, depois de uma tempestade, dentro de um cemitério. A coisa que você menos espera ver num cemitério de noite é gente viva. E lá tem um homem vivo, nu, gritando, se ferindo com pedras, violento, tomado por 6.000 demônios, uma legião. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados, a mais temível máquina de guerra do Império Romano, dentro de um único homem. E Jesus faz essa viagem de noite,
para dentro de um cemitério, porque um foragido da lei, cujas algemas não podiam mais prendê-lo, enjeitado da família e da sociedade, um pária da sociedade. Mas Jesus vai para lá, porque no reino de Deus não tem lata de lixo, não tem ninguém descartável, não tem ninguém irrecuperável. E Jesus liberta esse homem, Jesus cura esse homem, Jesus transforma esse homem, Jesus salva este homem, e Jesus envia este homem para a sua terra como missionário. Sabe por quê? Porque ele tem poder sobre a natureza e ele tem poder sobre os demônios. Quem manda no céu, quem manda na terra e quem manda no inferno é o Senhor Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus. Quando ele volta para o lado ocidental, para a sua cidade, Cafarnaum, tem um homem muito aflito, um homem conhecido da cidade, chefe da sinagoga, o Jairo, era o senhor Jairo. Jairo tem uma filha única, 12 anos, está à beira da morte, e Jairo pede para Jesus ir com ele à sua casa. Jairo sabe que Jesus tem poder, e Jesus caminha com Jairo para a casa dele. No meio do caminho a multidão aperta daqui, aperta dali, e no meio da multidão tem uma mulher incógnita, com um problema de uma hemorragia crônica há 12 anos, e ela tinha gastado todo o dinheiro dela com a medicina, e o problema não se resolvia, e a mulher pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela toca, e a hemorragia é estancada na hora. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios e poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência nem da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Se Ele quiser, Ele cura. O diagnóstico está dado, a medicina chegou ao seu limite, mas Jesus jamais chegará ao seu limite. Ele tudo pode, Ele tudo pode. Enquanto Jesus atendia essa mulher, chega emissários da casa de Jairo, dizendo: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O mundo desaba sobre a cabeça de Jairo, e Jesus olha para ele e diz: não tenha medo não, Jairo, crê somente. Quando Jesus chega lá na casa do Jairo, o coral da morte estava lá, e entra o solo da ressurreição. Põe a mão na menina, diz: Talita cumi, menina, está na hora de levantar. A morte solta as garras da menina, e a menina ressuscita. Sabe por quê? É porque Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, e inaugurou a imortalidade, ressurgindo dentre os mortos. E hoje, se você crê nele, você nunca morrerá eternamente, porque ele é a ressurreição e a vida. Diante desse fato tão extraordinário, agora vem a terceira pergunta do texto, do verso 41. E eu imagino a cena, aquele barco balançando igual um berço de bebê, para lá, para cá. Os discípulos com os olhos arregalados, molhados, e perguntando assim uns para os outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta impressionante. Quem é este? Eles já conheciam Jesus, eles eram discípulos de Jesus, eles eram apóstolos de Jesus, eles já tinham escutado Jesus, eles já tinham visto milagres de Jesus. Mas Jesus é um ser divino, inesgotável na sua beleza, na sua majestade, na sua grandeza. E a pergunta está no ar: quem é este? Hoje nós poderíamos responder esta pergunta, e poderíamos dizer que este é aquele que com o Pai
e o Espírito Santo, antes da criação do mundo, lá nos refolhos da eternidade, traçou um plano perfeito, eterno, vitorioso, incluindo a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Este é aquele que criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, as visíveis e as invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido e colocado no batente das portas livrou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado por aquela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, por aquela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Este foi simbolizado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Este foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com o maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado, tudo era sombra dele. Ele, a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o tronco de Jessé, este é a raiz de Davi. Este é aquele que na plenitude dos tempos veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo eterno, pessoal, divino, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é o grande eu sou, que andou por toda parte, fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o Alfa e o Ômega, este é o princípio e o fim, este é aquele que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o noivo da igreja, este é o Salvador, o Messias, o Senhor, este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Este é aquele que por amor de nós desceu do céu e se fez carne e pisou o nosso chão e bebeu a nossa água e comeu o nosso pão e chorou a nossa lágrima e sentiu a nossa dor e carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Este é aquele que por amor de nós chorou, orou e sangrou no Getsemane. Este é aquele que por amor de nós foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Este é aquele que foi vilipendiado e espancado no pretório romano. Este é aquele que carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e caminhou pelas apinhadas ruas de Jerusalém sob as vaias e apupos de uma multidão ensandecida. Quem é este? Este é aquele que foi crucificado, mas transformou aquele patíbulo de horror num instrumento de glória para Deus e de salvação para nós.
Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou para nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que derramou o Espírito Santo, este é aquele que assentou no trono como nosso supremo advogado e grande sumo sacerdote. Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente. Este é aquele que vai se assentar no trono e julgar as nações. Este é aquele que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, que entrará com a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Este é aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, que diz para você e para mim nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele nós rendemos a glória e o louvor, agora e para todo sempre. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Muito bem, é um privilégio participar com você desse momento e partilhar com você a palavra de Deus. Eu peço que você tome sua Bíblia em suas mãos e acompanhe comigo a leitura que farei no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. O texto diz o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Passo a ler a partir do verso 18 ao 20 agora. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Alvin Toffler, consagrado escritor do século passado, escreveu uma das obras mais conhecidas de toda a literatura, O Choque do Futuro. E nesse livro ele disse que a maior crise mundial não é a crise internacional, não é a crise de petróleo,
Não é a crise ideológica, é a crise da família. A família está no epicentro de uma grande batalha. Forças humanas e sobre-humanas, forças da terra e das regiões celestes, forças que emanam das cortes, dos parlamentos, dos palácios, da grande mídia, da imprensa, do teatro, da literatura, conspiram contra a família. Há um esforço deliberado para se minar as bases da família, para se destruir a família, para desconstruir os valores da família. A família está sob ataque. Quando eu olho a Bíblia, por exemplo, no livro de Jó, vejo ali a fúria de Satanás para destruir Jó e a sua família. E o ataque, obviamente, com a permissão divina e com os limites estabelecidos por Deus, atingiram 5 áreas vitais na vida de Jó: sua vida financeira, sua saúde, seus filhos, seu casamento e suas amizades. Estas mesmas 5 áreas são atingidas aqui na narrativa do texto lido. Davi estava vivendo uma crise familiar. Seu sogro, rei Saul, insano que estava, perseguiu o genro com fúria assassina por todos os lados. Pelos desertos, pelas cavernas, pelos campos, pelas cidades. E Davi, não querendo atentar contra o seu próprio sogro, resolve buscar asilo político fora do território de Israel. Encontra então o agrado do rei Aquis, rei filisteu. E diz a Bíblia que este rei designa a cidade de Ziclag como cidade de refúgio de Davi, de seus homens e suas respectivas famílias. Certa feita, o rei filisteu marcha com o seu exército para lutar contra Saul. E Davi, a esse tempo, era escudeiro do rei filisteu, do rei Aquis. No meio da jornada, os príncipes disseram ao rei filisteu, ao rei Aquis: olha, Davi é um guerreiro, Davi é um israelita. Se ele se virar contra nós, sofreremos a cachapante derrota. A contragosto, o rei dispensa Davi e os seus homens. Quando eles retornam a Ziclag, constatam que a cidade tinha sido atacada pelos amalequitas, os terroristas do deserto. Eles tinham queimado a cidade, eles tinham ferido a cidade, eles tinham saqueado a cidade, eles tinham levado cativos as mulheres, os filhos e as filhas. Quando Davi e seus homens olham essa tragédia, diz a Bíblia que ele e seus homens choraram, e Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Seus aliados querem apedrejá-lo, querem matá-lo. Entretanto, Davi se reanima no Senhor seu Deus. Clama a Deus. Deus responde a ele. E ele parte para cima dos seus opressores e toma de volta tudo aquilo que os amalequitas haviam tirado dele. Este episódio enseja-nos lições muito oportunas no que tange à defesa da família. E eu queria aqui considerar com você 2 aspectos desse texto. Em primeiro lugar, o ataque do inimigo. Este ataque é um símbolo de todos os ataques frontais que a família tem enfrentado nos nossos dias, tentando desconstruir a ideia de casamento conforme Deus o instituiu, tentando destruir os papéis estabelecidos por Deus para o homem
e para a mulher, tentando confundir na mente das pessoas a sua identidade de gênero, tentando tantas vezes minar as bases, as colunas mestras desta primeira instituição divina. E eu queria então olhar com vocês como é que é esse ataque. Em primeiro lugar, versículo 1 diz que eles tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag. E o primeiro ponto que eu destaco é que esse ataque do inimigo é um ataque implacável. Deram com ímpeto, com fúria, com sentimento de destruição. Há muitas famílias hoje sendo atacadas com armas de grosso calibre. Casamentos arruinados, filhos destruídos, famílias completamente disfuncionais, que vão se desconstruindo ao longo do caminho, deixando rastros de tragédias. Eu estava certa feita no meu gabinete pastoral em Vitória, no Espírito Santo, quando entra uma senhora ainda jovem, com lágrimas nos olhos, com um sentimento um tanto quanto abalado, um pouco transtornada, e quando ela se acalmou, eu perguntei o que está acontecendo. Ela me disse: pastor, eu sou uma mulher evangélica. Quando eu estava saindo de casa para vir para cá, a minha vizinha pulou do 10º andar do nosso prédio e se esborrachou no asfalto. E eu perguntei: mas é por isso que a senhora veio? Ela disse: não. Eu estou aqui porque eu preciso fazer a mesma coisa. E eu não tenho coragem. E eu perguntei: mas por que a senhora quer se matar? Ela me respondeu: porque eu sou um problema. E eu perguntei: mas por que a senhora acha que a senhora é um problema? Ela me disse: porque o meu pai sempre me disse isso. E eu me casei para sair de casa, e o meu marido me disse as mesmas coisas. E eu me divorciei dele. E o meu segundo marido me diz as mesmas coisas. E eu estou no 3º casamento. E o meu marido me diz as mesmas coisas: pastor, eu sou um problema, eu não mereço viver, eu não posso mais viver. E eu disse para aquela mulher: você não é o que você pensa que você é. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você tem valor porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que você tenha todas essas crises que assolam a sua alma, Jesus pode preencher o vazio da sua vida e dar significado à sua história e trazer para você uma vida abundante e superlativa. Quantas pessoas que foram atacadas desta maneira, cruelmente atacadas. Mas notem vocês que ainda no versículo 1 diz que eles tinham ferido e queimado a cidade. Você queima estruturas físicas, você fere pessoas. Há muito prejuízo econômico, financeiro, como resultado desta desconstrução da família, dessa desfuncionalidade da família. Mas o mais grave é que há muitas pessoas feridas. Feridas no corpo, feridas na alma, feridas nas emoções, feridas na honra. Há muitas pessoas que estão sorrindo por fora, mas estão chorando por dentro. Há muitas pessoas que estão no meio da multidão, mas vivendo uma dolorosa solidão. Há muitas pessoas que estão aí celebrando a vida nos happy hours da vida. Entretanto, quando botam a cabeça no travesseiro, são inundadas de dor, de angústia, de culpa, de vazio, de solidão. Eu nunca me esqueço de um congresso onde participei, onde uma enfermeira, era um congresso de médicos, e uma enfermeira muito sorridente, estava nos recebendo, era uma palestra para médicos que eu ia dar, e ela olhou para mim e disse assim: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse: é claro, é impossível de não ver. Ela me disse: mas esse sorriso é uma mentira.
por trás desse sorriso, eu carrego uma alma doente, uma alma enferma. Quantas pessoas assim, feridas. Certa feita, um homem me procurou, ele era um cristão, um líder da igreja, me disse: pastor, eu gostaria que o senhor fosse visitar a minha mãe. O senhor não conhece a minha mãe? A minha mãe tem quase 80 anos, eu sou filho primogênito, desde que me conheço por gente, a minha mãe sempre foi uma mulher triste, deprimida, olhar sem brilho. Já levamos a todo tipo de médico que o senhor possa imaginar, já fizemos todo tipo de exame que o senhor possa perceber, já levamos a psicólogos, a psiquiatras, ninguém identifica nada, mas ela tem uma tristeza crônica. O senhor podia orar por ela. Falei: eu vou lá fazer uma visita. Quando eu cheguei naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá, com um semblante abatido, com um olhar distante. Comecei a conversar com ela. Por providência de Deus, ela disse: eu quero ficar sozinha com o pastor. Os filhos se ausentaram. Ela olhou nos meus olhos e me disse: pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei: o que houve com a senhora? Ela me disse: eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Eu me casei, vivi muitos anos casada, sou viúva há vários anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz. Eu sou torturada pelo chicote da culpa o tempo todo. E eu confesso a vocês que eu chorei naquele dia, por perceber como o diabo mantivera aquela mulher ferida e numa masmorra emocional. Eu falei para ela da graça de Deus. Eu falei para ela do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei para ela da possibilidade de ter uma vida livre, de receber o perdão, de se perdoar, de ser restaurada. E ali naquela tarde, aquela mulher de quase 80 anos se rende aos pés do Salvador e um sorriso brota no seu rosto. Eu tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la, de acompanhá-la por quase 10 anos. Mas aquela mulher vivera 60 anos, prisioneira, ferida. Há tanta gente assim. Mas se você perceber no texto, o principal alvo do inimigo é atingir a família, porque eles feriram e queimaram, mas levaram cativos as mulheres, os filhos e as filhas. Nenhum homem pode estar bem se sabe que a sua mulher está prisioneira. Nenhuma mulher pode estar bem se sabe que o seu marido está prisioneiro. E eu não estou falando aqui daquela prisão de grades de ferro, mas daquela prisão invisível, de vícios, de manias, de hábitos, de idiosincrasias, de pecados, de vícios terríveis, que prendem num cipoal de opressão. Nenhum pai, nenhuma mãe pode estar bem sabendo que seus filhos estão nas mãos do inimigo. Quantas pessoas prisioneiras, por laços invisíveis, por grossas correntes de opressão do diabo, do pecado. Certa feita um homem me procurou e disse: pastor, eu estou comunicando ao senhor que eu vou deixar minha esposa, minhas 2 filhas, vou sair da igreja, eu quero viver uma aventura. E esse homem abandonou sua mulher, suas 2 filhas, foi viver com outra pessoa. Esta outra pessoa estava ligado à feitiçaria. E este homem, criado na igreja, membro da igreja, saiu da igreja e começou a caminhar na direção do ocultismo. Muitas vezes eu ia fazer uma visita para ele, tinha despachos dentro da sua sala. Muitas vezes esse homem foi para os cemitérios fazer oferendas aos demônios. E eu falava com ele, e eu exortava ele, e ele não ouvia. Um dia eu contei para ele uma história que vivenciei na África do Sul. Quando nós fomos visitar a missão Quacisabanto, a tribo dos Zulus. Lá eles têm um hábito. Quando um rapaz começa a namorar com uma moça,
o rapaz dá um lenço branco para essa moça. Se o namoro vier a terminar, a moça precisa devolver o lenço branco para o rapaz. Se ela não devolve o lenço branco para o rapaz, ela está dizendo que quer ser dele e quer pertencer a ele, que ele tem liberdades com ela. Nós estávamos lá quando um rapaz abusou da sua ex-namorada. Aliás, da sua namorada. E quando os pais levaram o caso às autoridades locais, perguntaram para a menina: você devolveu o lenço branco para ele? Ela disse: não. Disseram: então não podemos fazer nada. Essa é a nossa cultura. Eu disse então para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram 3 semanas, o telefone do meu gabinete tocou. Eu disse: pastor, corre aqui em casa. Eu quero devolver o lenço branco. Eu chego naquela casa, me assento na frente dele, e esse homem começa a tremer dos pés à cabeça. Esse homem começa a suar a ponto de ensopar a sua roupa. Eu sabia do drama e da luta espiritual que ele estava travando. Eu disse: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Eu disse: então pega uma caixa e tudo que você tiver de feitiçaria dentro dessa casa, coloque aqui dentro dessa caixa. E ele começou a trazer aventais, patuás, correntes, objetos e mais objetos, e encheu aquela caixa. Eu disse: agora nós vamos para o quintal. Joguei 1 litro de álcool sobre aquelas coisas, aquelas roupas, aqueles aventais, aqueles colares, aqueles patuás. Eu disse: agora nós vamos queimar isso, como aconteceu lá na cidade de Éfeso, num gesto de rompimento com essas coisas. E ele riscou o primeiro palito de fósforo e não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. E ele deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu disse: vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora eu vou riscar o palito de fósforo. Que quando eu risquei aquele palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa. E ele caiu com um grito desesperador, desacordado aos meus pés. E eu clamei pelo nome do Senhor Jesus. O Senhor o trouxe à consciência, com o coração quebrantado, arrependido, porque as correntes grossas foram partidas e quebradas. Quantas pessoas que estão hoje nas mãos do inimigo, precisando se arrepender, precisando ser libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Quantas famílias prisioneiras das drogas, do álcool, do pecado, da idolatria, da feitiçaria, das obras do diabo, das obras das trevas, precisando serem libertas pelo poder do nome de Jesus, lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro de Deus. Mas nota outra coisa comigo nesse texto. Uma das armas do inimigo é jogar uns contra os outros, porque o texto nos diz que, no verso 6, que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Esse é um grande problema nas famílias hoje. Quando surge uma situação adversa, um conflito, um ataque do inimigo, via de regra, a mulher acusa o marido acusa a mulher, os pais acusam os filhos acusam os pais. Em vez da família se unir para enfrentar o verdadeiro inimigo, gera-se uma guerra dentro de casa, onde um ataca o outro. E isso é terrível, porque quando você faz do aliado um inimigo, você faz do inimigo um aliado. Abra os olhos. Seu problema não é seu marido, seu problema não é sua mulher, seu problema não são seus filhos, seu problema não são seus pais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas notem finalmente, nesse aspecto do ataque do inimigo, que está escrito no versículo 16 desse texto, que os amalequitas estavam fazendo festa, comendo e bebendo, por causa daquele grande despojo que tomaram dos filhos teus e da terra de Judá. O que o texto está querendo nos mostrar é que quando o inimigo
impõe sobre nós alguma derrota e tira de nós aquilo que Deus nos deu, ele celebra isso. A grande pergunta é onde a minha, a sua, a nossa vida está produzindo festa: no acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Vocês se lembram da história de Sansão? Aquele juiz de Israel, aquele moço que era um verdadeiro gigante, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, nazireu, consagrado a Deus, e de como ele foi negociando princípios e valores, de como ele foi relativizando os absolutos de Deus, de como ele foi transigindo com a verdade, quebrando as fronteiras da sua consciência. Quando ele vai quebrando todos os compromissos que tinha assumido no que tange ao seu nazireado. Primeiro, procurando mel na caveira de um leão morto. Ele não podia tocar em cadáver. Segundo, dando uma festa de arromba no seu casamento, certamente regada a vinho, porque não queria ser diferente dos moços da sua época. Ele não teve peito para dizer: eu sou nazireu, eu sou diferente. Aquilo que é comum para os outros não é comum para mim. Terceiro, quando ele deita no colo de uma mulher que vai traí-lo, que vai seduzi-lo, que vai incomodá-lo, que vai afligi-lo, até ele abrir o coração e contar o segredo de que ele não podia ter os seus cabelos cortados. Diz a Bíblia que o Espírito Santo se retirou dele e ele se tornou um homem vulnerável. Amarraram-no, cegaram-no, levaram-no para o templo de Dagom, o deus pagão, e ali ele foi motivo de chacota, e ali eles zombaram do seu Deus, ali eles zombaram da sua fé, e aquele que deveria ser motivo de festa no arraial de Deus, estava sendo motivo de festa no arraial do inimigo. Não brinque com o pecado, não faça concessão ao pecado. Cuidado com as armadilhas, cuidado com as propostas do mundo, cuidado com as seduções que estão à sua volta, querendo capturar a sua alma, para que você não seja motivo de opróbrio e motivo de festa no arraial do inimigo. Bom, mas eu não gostaria de parar por aqui, porque se eu parasse por aqui, essa mensagem seria muito negativa, talvez trazendo até angústia e desespero ao seu coração. Tem uma contrapartida, e o segundo ponto e último ponto que eu trato nesta mensagem com você é o que fazer quando você constata que há problemas dentro da sua casa, na sua vida, que o inimigo está cirandando, que há pessoas machucadas, feridas dentro da sua família, quando há pessoas flertando com a morte na sua família. O que fazer? Bom, aqui o texto vai nos ensinar o que Davi fez. A primeira coisa que Davi fez está no versículo 4. Ele chorou até não ter mais forças para chorar. Há momentos que nós precisamos chorar pela família. Os dramas da nossa família precisam recuar e ressoar na nossa alma a ponto de nos levar às lágrimas. Não de desespero, mas de luta. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você verteu lágrimas pela sua família? Como Ambrósio, certa feita, disse acerca de Mônica, mãe de Aurélio Agostinho: um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Eu não sei quantos de vocês conhecem o ministério de Tim Simbala, pastor da Igreja Batista do Brooklyn, uma igreja mundialmente conhecida. Ministério de música notório em toda a América. Uma igreja que crescia a olhos vistos. Um dia o pastor Tim Simbala chegou em casa, sua filha primogênita adolescente disse para ele: papai, eu não quero saber do seu Deus, eu não quero saber da sua igreja, eu quero sair de casa, eu quero curtir a vida. O pai pediu, o pai insistiu, o pai chorou, nada adiantou. Aquela menina botou uma mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Simbala pensou em abandonar o ministério.
Disse, meu Deus, eu não tenho estrutura emocional para lidar com isso. Um dia um colega dele ligou para ele e disse, pastor Tissimbala, esquece essa menina. Ela não está nem aí com você, toca a sua vida, toca o seu ministério. Mas como é que um pai pode desistir de uma filha? Como é que uma mãe pode desistir de um filho? Ele registra num dos seus livros que certa feita ele estava numa vigília de oração na igreja. Quando levanta uma irmã e diz, pastor Tissimbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele diz que naquela noite de vigília, todos deram as mãos, fizeram um grande cordão ao redor dos bancos da igreja. E começaram a chorar e a clamar a Deus em favor daquela menina. Ele diz que aquele templo se transformou numa sala de parto, de dores, de gemidos, de soluços. Quando ele retornou para casa, no romper do dia, ele disse para sua esposa, querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nesta manhã. 2 dias depois, bem de manhã a campainha tocou. A mãe foi à porta atender, era sua filha em lágrimas. E ela entrou, foi ao quarto onde estava seu pai, agarrou nas pernas do seu pai e disse, papai, por favor, me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada. Me conte, por favor. Eu estava em casa dormindo quando eu fui acordada e tomada por convicção de pecado. Escamas caíram dos meus olhos e eu reconheci que eu estava embrutecida. Eu quero dizer para o senhor, papai, que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, estou de volta para minha igreja. Jesus libertou a minha vida. Chore pelos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro. Seus filhos são herança de Deus. Seus filhos são preciosos para Deus. Nunca desista deles. A segunda coisa que Davi fez, está escrito, versículo 6. Ele se reanimou no Senhor seu Deus. Eu fico imaginando essa cena, Davi tinha 600 homens guerreiros com ele. Eu imagino Davi como pastor de uma igreja de 600 membros. Todos eles queriam apedrejar Davi. Todos eles queriam matar Davi. Todos eles estavam revoltados com Davi por causa dos seus filhos e de suas filhas. Eu fico me imaginando um pastor assim. Todos os membros da igreja contra você. Será que a gente sucumbiria? Diz a Bíblia que apesar dessa crise, apesar desta oposição, apesar de ver já seus filhos, suas filhas, suas mulheres nas mãos do inimigo, ainda Davi tem oposição interna, doméstica, é fogo amigo. Apesar de tudo isso, diz a Escritura, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Parece que está tudo perdido, mas quando você se volta para Deus, ainda há esperança. Não jogue a toalha, não desista, não retroceda, não abra mão de lutar, não abra mão de vencer, não abra mão de ver um milagre de Deus acontecer na sua vida e na sua família. Davi não se reanimou porque ele era forte. Davi não se reanimou porque ele tinha muita gente do lado dele. Davi não reanimou-se porque o inimigo era fraco. Davi não se reanimou porque tinha uma estratégia de guerra. Não, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O Senhor é a nossa esperança. Para Ele não tem causa perdida. Para Ele não tem vida irrecuperável. Para Ele não tem família que não possa ser curada, liberta e salva. Não desista da sua família. Mas em terceiro lugar, Davi não se reanima com força carnal, com bravatas humanas. Diz o texto que ele se reanimou no Senhor seu Deus e buscou a Deus em oração. Há nós na nossa vida que só vão ser desatados com oração. Não é com discussão, não é com briga, não é discutindo direitos, não é nos defendendo, não é buscando as barras dos tribunais para resolver os problemas. Há problemas na nossa vida, na nossa casa, que só vão ser desatados com oração, oração, oração. A oração de Davi talvez foi uma das mais simples da Bíblia, uma das mais curtas. A oração de Davi consistiu apenas numa pergunta.
perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. O que essa oração significa? O que está por trás? Trocando em miúdos, o que Davi está dizendo é o seguinte: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. Eu vou aceitar passivamente a decretação dessa derrota ou eu vou reagir? E Deus responde a oração. E Deus respondeu a Davi, diz: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Agora preste atenção. Diz a Bíblia que quando Deus responde a oração, Davi não cruza os braços. Davi parte para a batalha. E a batalha é tão renhida que 200 homens ficaram para trás de cansados que estavam. Mas se você tem a promessa, você vai em frente. Se você tem a promessa, você não desiste. Se você tem a promessa, você não abre mão da vitória. E diz a Bíblia que Davi foi, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta, as coisas pequenas, as coisas grandes, os filhos, as filhas, as mulheres, tudo Davi tornou a trazer de volta. Não deixe nada do que Deus lhe deu nas mãos do inimigo. Talvez o diálogo na sua casa, talvez a sua vida devocional, talvez aquele amor, o primeiro amor que incendiou a sua vida, que alegrou a sua alma, ou onde você era aquele crente zeloso que amava a palavra, que amava a oração, que amava a casa de Deus, que amava falar do Evangelho de Cristo, que era um embaixador, e hoje talvez você está com o seu coração apagado. Não tem brilho nos olhos, não tem fogo no coração, não tem entusiasmo na alma. Em nome de Jesus, retome o melhor daquilo que Deus já fez na sua vida. Eu gostaria de concluir dizendo a vocês que nós não podemos fazer concessões quando a nossa família é atacada. Eu recordo, e você se lembra disso, de como o faraó no Egito tentou reter o povo na escravidão. E ele fez 4 propostas para Moisés. Porque ele não queria que as famílias ficassem libertas, que o povo saísse da amarga escravidão, da servidão. Primeira proposta: adorem a Deus aqui mesmo. Êxodo 8, 25. Sirva a Deus no Egito mesmo. Para que ir embora? Mas o Egito era lugar de escravidão. E Deus nos chamou para a liberdade. Moisés recusou essa proposta. A segunda proposta está lá em Êxodo 8, 28. Tá bom, vocês querem ir embora? Podem ir, mas não vão longe não, fiquem aqui, por perto. Vão ser bons vizinhos. Quando sentirem saudade, passem por aqui de novo. Não vá com tanta sede ao pote. Não seja um crente tão radical. Curta o melhor do Egito e o melhor da liberdade de vocês. Moisés rejeitou essa proposta. Não, nós estamos saindo e vamos embora. Aqui não é nosso lugar. Faraó então vem com a terceira proposta. Capítulo 10, verso 11. Tá bom, vocês podem ir embora. Os de cabecinha branca vão embora. Os jovens ficam. Vocês servem a Deus, os filhos de vocês ficam no Egito. Essa é a ideia perigosa de que lugar de jovem curtir a vida é no mundo. Que a juventude passa. Eu quero dizer a você, jovem, a você, adolescente, que o lugar de jovem e adolescente curtir a vida é na casa de Deus, é na presença de Deus, porque só na presença de Deus tem plenitude de alegria. Mas aí o faraó partiu para a última proposta. Capítulo 10, versos 24 a 26. Tá bom, vocês vão embora. Os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus, o dinheiro de vocês serve ao Egito. É a ideia de que você pode servir a Deus desassociado daquilo que você tem ou daquilo que Deus lhe deu. A resposta de Moisés
é fenomenal. Moisés respondeu assim para Faraó: Faraó, você quer os nossos rebanhos? Pois nenhuma unha ficará no Egito, nenhuma unha. Até hoje eu não sei muito bem para que serve uma unha. Mas Moisés está dizendo, tudo que Deus nos deu, nós vamos colocar a serviço de Deus. Nada vai ficar no Egito, nada vai ficar nas mãos do inimigo. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de graça para caminharmos vitoriosamente, apesar do ataque frontal que a família está enfrentando, apesar do mundo hostil em que vivemos, apesar de todas as forças ocultas e reveladas que conspiram contra a nossa família, nós precisamos clamar aos céus e pedir poder para que a nossa família seja, para a glória de Deus, uma família unida, uma família coesa, uma família cheia da graça, uma família cheia do Espírito Santo, uma família que vai ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sociedade presente. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos reanime, que Deus nos levante, que Deus nos restaure e que a nossa família esteja totalmente nas mãos do Deus vivo e que tudo que o inimigo tomou de nós possamos trazer de volta para que nós celebremos ao Senhor. O território onde o inimigo celebrava vai ser o território das nossas mais esplêndidas vitórias para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu coração. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.